Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à sequência com a palavra de Deus. E hoje falando sobre a importância dos papéis do marido e da mulher na vida conjugal. E os males da sua ausência quando um dos dois ou quando os dois não cumprem esses papéis, o que acontece, não é? Então, meus amados, muitas vezes as pessoas pensam que casamento é simplesmente juntar um homem e uma mulher, ficar dentro de casa, viver juntos e tá tudo certo. Hoje em dia, meus amados, além de tudo, existe a perversão promovida por ideologias, não é? O humanismo começa a inventar uma série de coisas. Você vai ver livros de autoajudas para o marido, livros de autoajudas para a mulher, de pessoas que não entendem nada de família, porque seguem conceitos filosóficos, conceitos desenvolvidos por ideias próprias, ideologias, e começam a tentar formar uma família segundo os padrões do mundo. E a gente vê a quantidade de separação, a quantidade de divórcio nas vidas conjugais, irmãos. Como o casamento se torna instável pela falta do cumprimento dos papéis de marido e de mulher e de esposa na vida conjugal, não é? Falta o cumprimento, falta os dois colocar em prática a vida que Deus orienta, a vida que a Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus, orienta. Querem viver de qualquer jeito. Então, meus amados, vamos abrir aqui a palavra de Deus e vamos ler aqui um versículo para nós colocarmos esse versículo como base para essa reflexão bíblica, para essa meditação, não é? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Muito bem, eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo, nesse texto bíblico, esse versículo 3, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Veja bem, meus queridos, quando se fala de casamento, a felicidade do casamento, ela se encontra quando cada um cumpre o seu papel e ao invés de cada um procurar encontrar no outro, cobrando felicidade, ele deve procurar fazer o outro feliz. O marido, ele ao invés de cobrar da sua esposa, que a sua esposa lhe faça feliz, ao contrário disso, ele deve se esforçar para fazer sua mulher feliz. Como está escrito na Bíblia, né? Que o marido deve amar a igreja, ou melhor, a esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Veja que é a igreja que é feliz porque Cristo faz a igreja feliz. E é Cristo quem traça os caminhos, que mostra
a igreja é o caminho de ser feliz. É Ele que dá as condições para que a igreja seja feliz. Aí a Bíblia diz assim: os maridos devem amar sua esposa. Da mesma forma, as mulheres devem amar seus maridos, assim como a igreja ama a Cristo. Então, meus amados, isso não é uma questão de opção, isso é um princípio. É um princípio se você quer felicidade no seu casamento. Isso é um princípio, ou seja, tem que ser assim, senão você nunca vai ser feliz. Tem que ser dessa maneira. O marido, ele só vai encontrar felicidade quando ele começar a procurar fazer a esposa ser feliz. Da mesma forma, a esposa só vai encontrar felicidade quando ela procurar fazer o marido feliz. Mas aqui diz: o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher pague ao marido. Então, se o casal, meus amados, nós vamos falar desses princípios, mas se o casal não exercer o seu papel, não procurar fazer como a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus orienta, essa instituição, família, que é fundamentada no casamento, a coluna da família é o casal, essa família será prejudicada. Os filhos, eles ficarão suscetíveis de deformação no caráter e no comportamento, porque os filhos, tanto meninos como meninas, eles precisam de referências ou de referenciais no casamento. Precisam de exemplos. Se o papel não é cumprido pelo marido, se o papel do marido não é cumprido pelo pai, se o papel da esposa não é cumprido pela mãe, os filhos, eles vão ficar sem exemplo, vão ficar deformados, vão ter deformação no caráter. Então, meus amados, além da educação que normalmente os pais procuram dar para os filhos necessitam de um exemplo prático de vida. Não apenas da educação, vamos dizer assim, ministrada por palavras, mas eles precisam de um exemplo prático de vida específico do pai, marido, chefe de família, bem como precisam de um exemplo de uma mãe aquela que é a dona de casa, aquela que serve também de modelo para os seus filhos. E eu quero alertar os irmãos, veja bem, tanto o pai como a mãe, eles servem de modelos para os meninos e para as meninas. O pai é um exemplo maior para os meninos e a mãe é o exemplo maior para as meninas. Então vamos agora falar sobre o padrão bíblico do papel do marido. O que é que a Bíblia diz sobre o pai, o marido? Primeira coisa, ele é o modelo, exemplo de masculinidade para os filhos. Apesar de ser observado pelas filhas, as filhas vão ver nele um exemplo, mas ele é um modelo masculino para os filhos. E o que é que nós temos visto nos dias atuais? Hoje, meus amados, nós estamos verificando um elevado e crescente percentual de crianças, de adolescentes do sexo masculino,
com atitudes e gesticulações femininas. Por quê? Por falta de exemplo dos pais. Isso não é apenas uma influência de Satanás, irmãos, como alguém possa pensar. É uma influência de Satanás também, mas acima de tudo é a falta de exemplo dos pais dentro de casa. Então, meus amados, é condenável a ausência do modelo masculino no lar. Quando existe essa falta de referência do modelo masculino, os filhos vão sofrer as consequências, primeiramente, daquilo que eles devem ser. Olha só, os filhos, eles olham para o pai e eles veem o modelo masculino e procuram imitar. Agora preste atenção, porque as filhas também olham para o pai e veem no pai o modelo masculino que um dia poderá ser aquilo que ela quer para o seu casamento. Veja bem, uma filha que vê um pai batendo na mãe, ela vai ter a tendência de, quando crescer e casar, aceitar que o marido dela também bata nela. Ora, eu vi minha mãe apanhando o tempo todo, então deve ser uma coisa normal. E isso não é uma lição apenas intelectual, é uma coisa que fica, é uma marca que fica no caráter da pessoa. Fica no caráter da pessoa e a pessoa aceita. Então veja como é importante um pai exemplar, tanto para o filho menino, como para a filha menina. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, olha só. Eu vou falar como Paulo. Deixa eu me gloriar um pouco em algumas coisas da minha vida. Eu me lembro, meus amados, preste atenção, eu ainda não era crente. Eu ainda não era crente. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, se você conversar com minha filha, você vai ver que a minha filha, de pequenininha, desde pequenininha, ela diz: painho, quando eu olhava para o senhor, painho, eu via o senhor um exemplo. Ah, painho, como eu amava quando eu lhe via fardado. Quando eu lhe via fardado, eu sentia orgulho do senhor, painho. E sabe o que é que minha filha me dizia quando ela era pequenininha? Painho, quando eu crescer, eu quero casar com um homem igual ao senhor. Você observe que os filhos, eles olham para o pai. E as filhas também. A filha vai ver no pai um modelo de um marido que ela vai escolher. E se o pai for uma pessoa que vive brigando com a mulher, for uma pessoa que vive espancando a mulher, vive chegando embriagada em casa, dando exemplos negativos, dando gritos, não é? Agindo como um preguiçoso, não é um exemplo de trabalho, de dedicação, não tem uma postura equilibrada dentro de casa. Tudo isso a menina vai ver e vai tomar aquilo como exemplo, de modo que qualquer um vai servir para casar com ela. Ela não vai procurar uma pessoa que seja equilibrada, porque o caráter dela está envolvido por aquelas coisas. E da mesma forma o menino, ele precisa ver no marido, no pai, um exemplo a seguir.
Aí o que é que acontece? O pai, ele tem que andar com os filhos. O pai tem que levar o filho para a rua, para mostrar as dificuldades da vida. O filho, ele tem que praticar um esporte, ele tem que brincar na rua, ele tem que pular muro, subir em árvore, correr. É o papel de um homem. Ele tem que passar por momentos de dificuldade. E o pai junto dele, incentivando ele. Ele tem que treinar alguma coisa, não pode ficar um menino acomodado dentro de casa, preso a um celular a vida inteira. Você veja que nos dias de hoje, conforme nós já afirmamos aqui, hoje se verifica um elevado e crescente percentual de crianças, irmãos, do sexo masculino com atitudes e gesticulações femininas. Por quê? O pai simplesmente despreza. É o menino o tempo todo no pé de um celular, sendo bombardeado pela mídia podre, que tenta induzir as crianças a uma erotização precoce, erotizando as crianças e muitas vezes pervertendo a natureza sexual das crianças, ensinando que menino pode ser menina, que menina pode ser menino. E o pai não é um exemplo. Você está vendo como é importante o papel do marido, o papel do pai, o padrão bíblico do pai para o marido. Então, meus queridos, diante disso, o pai, além de tudo, de ser um exemplo para o filho e para a filha, ele deve ser comprometido com o amor. Veja bem, olha, é uma coisa, irmãos, que Satanás tenta mudar, mas o responsável pelo amor dentro de casa é o pai. É o pai. A Bíblia diz: marido, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Então o exemplo de amor vem do pai. Pastor, nunca pensei, eu pensei que devia ser da mãe. Está errado. Amor, irmãos, não é carinho, carícia. Isso é apenas uma fase, uma face do amor. A mãe pode ser até mais carinhosa, mas o amor, irmãos, é aquele, como a Bíblia diz, o amor ágape, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é equilibrado, o amor é o equilíbrio entre a bondade e a justiça. O pai é o exemplo de equilíbrio dentro de casa. O pai deve ser o líder, o provedor, aquele que faz tudo pelos filhos, aquele que dá sua própria vida pela esposa e pelos filhos, o guerreiro que está na porta de casa para defender a família. É aquele que quando chega, passa segurança para toda a família. Graças a Deus nosso pai chegou. É aquele que brinca com os filhos, que ama os filhos, que se sacrifica pelos filhos. Então, meus amados, é preciso que haja comprometimento com o amor por parte do pai. O pai tem que ser o exemplo de amor dentro da casa. Veja que raramente a Bíblia exorta a mulher a amar. Por quê? Porque a mulher é um terreno onde se planta e se colhe. O semeador do amor é o homem. O semeador do amor é o homem. Se os homens estão falhando em semear o amor, já começa a trazer problemas para dentro de casa, porque a mulher já se sente carente. Olha, nós precisamos olhar, não é o conceito do mundo para a família, nós precisamos olhar, é o conceito de Deus. Então, meus queridos, o homem, ele tem que ser comprometido com o amor. Amar é se sacrificar. Amar é fazer a família feliz.
Amar é buscar os meios para sustentar a família da melhor maneira. Amar é lutar pela família. Amar é honrar a esposa na frente dos filhos. Amar é honrar os filhos. Amar é levar os filhos para passear. Amar é brincar com as crianças. Amar é sair com elas para dar uma volta. O homem é responsável por isso. E os homens de hoje, meus queridos, estão acomodados. Acomodados pelas ideologias humanas. O homem precisa entender que o homem se caracteriza pela dinamicidade, ou seja, ele é dinâmico. Ele não para de querer fazer a família feliz. Ele só sossega quando tudo está tranquilo na família. Aleluia! O homem, naturalmente, ele se volta, veja bem, nos tempos atuais, ele se volta com muita facilidade para o sucesso profissional, para o poder. E sabe o que ele faz? Ele negligencia a família e negligencia ser o exemplo de amor que deveria ser. Os homens hoje, eles estão muito preocupados com o sucesso profissional, né? Em ter poder, mas esquecem da família. Esquecem de ser o exemplo de amor dentro da família. Então, meus amados, a esposa, eu disse aqui que a esposa é como um terreno. E a missão da esposa é retribuir esse amor do marido que ele faz para agradá-lo. Veja que eu estou falando apenas do homem por enquanto, não é? Falando assim da esposa, mostrando que a esposa ela retribui. Esse é o certo, é o correto. A Bíblia diz que Deus fez a mulher por causa do homem. Então o homem é o semeador do amor. O homem é o instrumento de Deus, é o representante de Deus na casa. Então, meus amados, além de ser o semeador do amor ou comprometido com o amor, o homem deve ser também um modelo afetivo para com os filhos. Agora veja bem, quando o homem manifesta seu amor espontaneamente pela sua esposa, essa prática, irmãos, ela tem um efeito sobre os filhos. Um modelo afetivo que torna-se um modelo para os filhos. Que coisa boa! Os filhos olharem e ver o marido elogiando a esposa. Ver o marido beijando sua esposa, brincando com a esposa, dizendo eu te amo. O marido agradando sua esposa. O marido fazendo carinho na sua esposa. Vem cá, sente aqui junto de mim. E os filhos verem isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, meus amados, ele deve ser também, além do semeador do amor, ele deve ser um modelo afetivo. Um modelo que os filhos olhem para ele e vejam nele afeto pela esposa, afeto pelos seus filhos. Venha cá, meus filhos. Olha, eu não gosto, meus amados, mas eu tenho que falar. Às vezes eu fico falando assim, pensando, parece até que eu estou querendo me mostrar. Mas, seja meus imitadores. Você acredita que ainda hoje eu brinco com meus filhos? Eu tenho filhos adultos já. Filhos já com mais de 35 anos. Mas eu brinco com eles, eu abraço eles. Muitas vezes eu estou em casa, um chega e se joga por cima de mim no sofá, cai por cima de mim e me abraça. Eu beijo meus filhos. E essas coisas têm que existir na vida familiar. E eu faço isso desde que eles são pequenininhos.
Eu não consigo ver meus filhos adultos. Eu não consigo ver meus filhos adultos. Um dia desses, eu estava falando com a irmã Sandra sobre uma determinada pessoa que nós vimos como criança. Aí a irmã Sandra fez: filho, tu lembra que ela já tem mais de 40 anos, não é? Não foi filho meu, mas era uma pessoa que era junto com nossos filhos. Eu digo: meu Deus, essa menina é fora de série. Aí a irmã Sandra disse: filho, tu lembra que ela já tem mais de 40 anos? Eu digo: filho, eu não consigo. Ela era amiga dos meus filhos, era amiga das minhas filhas, da minha filha, e amigo dos meus filhos. Eu não consigo ver essas pessoas adultas, irmãos. Da mesma maneira que eu tratava quando elas eram pequenos, ainda hoje. E é preciso que haja esse afeto do pai para com os filhos. O marido também é o cabeça do lar. O homem, irmãos, ele foi feito por Deus com uma maior predisposição psíquica e racional e até emocional do que a mulher. Deus dá mais equilíbrio ao homem do que à mulher. Veja bem, eu estou falando dos homens que têm equilíbrio de Deus. Você veja que uma mulher, ela se assusta com muita facilidade. Uma mulher, para enfrentar uma situação difícil, ela grita, ela fica nervosa, ela fica espantada. O homem é mais frio. O homem, ele foi feito por Deus com uma predisposição psíquica para isso. Ele é mais racional. Ele não age tanto pelas emoções como as mulheres. As mulheres se emocionam com mais facilidade. Por isso que Deus confiou ao homem, isso é um dos motivos que Deus confiou ao homem, ser o cabeça do lar. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Então, cabe ao homem enxergar os problemas, estudar e prover as soluções. O homem, ele analisa. Então, o marido, ele deve ser, primeiro de que tudo, o líder espiritual da família. E começar por uma vida cristã, com um testemunho santo, leitura da Bíblia no lar, prática de oração, prática de jejum. É ele que conduz a família à casa do Senhor. Ser um dizimista fiel. Não pense que aquilo que você faz escondido não aparece para os seus filhos. Aparece sim. Você às vezes não precisa: meu filho, olha aqui, vou dar os dízimos. Olha, negativo. Faça em oculto. Porque todas as suas atitudes que você faz em oculto e se refletem na sua família. Deixa eu falar uma coisa aqui que é tremenda agora, viu? Eu estou falando só para o marido, daqui a pouco vou falar para as mulheres, viu? A esposa. O marido, irmãos, e a mulher, isso aqui que eu vou falar é para os dois. Tem que entender que tudo aquilo que vocês fizerem em oculto vai refletir na sua família. Vai refletir na sua família. Por isso que eu estou dizendo, você é dizimista? Não precisa mostrar seus filhos. Meus filhos, olha aqui, vou dar o dízimo, viu? Não, não toque trombeta não. Faça em oculto. Você vai ver que seus filhos serão dizimistas também. Agora tem uma coisa. Se você abrir as portas para Satanás em oculto, um marido que trai uma mulher em oculto, ele está abrindo as portas para Satanás. Para que um filho, para que uma filha também faça a mesma coisa. Então, meus amados, o marido, ele é o cabeça do lar. Ele é o cabeça do lar e tudo que ele faz se reflete na família. Eu me lembro que eu tinha minha agendazinha. Aliás, ainda hoje tenho, né? Ainda hoje tenho. Mas um dia, minha filha, ela pegou a minha agenda
E estava lá. E ela, depois, já adulta, ela me disse: Painho, o que me chamava a atenção é que todas as suas anotações de pagamento, a primeira coisa que vinha era o dízimo. Dízimo. Eu nunca mostrei nada para ninguém. Mas quando eu ia fazer o planejamento dos meus pagamentos, eu botava prestação, conta de água, conta de luz, né, prestação disso, prestação daquilo. E eu começava logo com o dízimo, era o primeiro, dízimo, tanto. Isso chamou a atenção. Veja bem, não precisava ela ver para entender que eu sou dizimista, não. Não precisava ela ver, não, porque as minhas atitudes ocultas, elas se refletem na minha família. As virtudes, as coisas boas se refletem na sua família. Do mesmo jeito, as coisas que você fizer de errado, as coisas que você fizer maligna, você está abrindo as portas para Satanás, você está dando legalidade à ação de Satanás na sua família, porque o marido é cabeça. O marido é cabeça da família. Você está entendendo? Tudo que você fizer de certo, como cabeça da família, ainda que seja em oculto, vai se refletir na sua família. Tudo que você fizer de errado, ainda que em oculto, vai se refletir na sua família. Então, o marido, ele deve ser esse líder espiritual, irmãos. Começando por uma vida cristã de um testemunho santo, na presença de Deus. É importante ler a Bíblia dentro de casa, que os meninos, isso aí é importante que eles vejam você ler a Bíblia. É importante que eles percebam que você é um homem de oração, que você ora. É importante que eles percebam que você gosta de louvar a Deus, que você não brinca com as coisas de Deus. E finalmente, que o homem é um companheiro para a sua esposa, companheiro conjugal amoroso, um companheiro pleno, franco. Então, meus amados, um companheiro, quando ele chega em casa, ele preenche os vazios. É aquele marido que, quando ele chega em casa, as pessoas se sentem bem, a esposa se sente bem e os filhos se sentem bem, porque ele era um companheiro. E você tem um companheiro que você se agrada dele, é bom quando ele chega, não é? Diferente daquela pessoa que é maligna, que é má, e que só serve para maltratar a família. Que a família até, quando vai chegando a hora de a pessoa chegar em casa, a família rejeita. Misericórdia, já está na hora de papai chegar. Já está na hora de papai chegar, lá vem confusão, lá vem problema. Pensa isso, irmãos. Muito bem, então vamos agora falar um pouquinho da mulher, do padrão bíblico do papel da mulher. Olha, a mulher, em princípio, ela é um modelo para as filhas, mas ela também serve de exemplo para os filhos. Os filhos, eles olham para a mulher como sua mãe e vê nela, principalmente, aquele exemplo de um amor fraterno, aquele amor que tolera tudo, suporta tudo. É como se fosse uma primeira instância para chegar no pai. Como se o pai fosse uma coisa mais distante do filho na severidade, não é? A mãe é mais maleável. Mas isso, irmãos, é justamente para que possa haver uma diferença e um equilíbrio na estrutura familiar. Então veja que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que as mulheres de mais idade, elas devem ser exemplo para as mais novas, ou seja, começa logo com o exemplo da mãe para as filhas, não é? Então, assim que as mulheres, com seu exemplo,
elas ensinam às suas filhas, elas devem ensinarem, primeiramente, a agirem dentro de um comportamento cristão. Cristão, honrando o seu marido com suas atitudes, não é? Sendo verdadeira para com seu marido. Não pense uma mulher que está fazendo coisa boa se ela ocultar alguma coisa dos filhos para o marido. Ela está dando um exemplo negativo para os filhos. Ela está trazendo perturbação para a família, desorganização para a família. Então a mulher, em princípio, ela era um modelo para as filhas, não é? Mas elas servem também de exemplo para os filhos que vão observar nela um exemplo de mulher que poderá um dia também ser sua esposa. Tem filhos que dizem, um dia quando eu casar, eu quero casar com uma mulher como minha mãe era. Então a mulher, ela foi dada por Deus para ser adjuntora, ou seja, aquela que completa o homem, E como ela completa o homem, ela tem que ser a companheira do homem em tudo. Então vejam bem, o marido, ele é companheiro, mas a mulher também deve ser companheira em tudo. Lembrar que a vida familiar é uma vida onde um grupo, eles necessitam estar permanentemente juntos. E essa companhia deve ser uma companhia agradável. Irmão, Satanás, ele gosta de semear contendas no seio da família para criar desagregação. Irmão que fica a falar sem falar com o outro. Filhos que ficam sem conversar com o pai, sem falar com os pais, intrigados dos pais. Isso é você abrir as portas para Satanás entrar no seu lar. Não dê gosto a Satanás. Se isso acontece na sua casa, não deixe. A sua família é bênção do Senhor. A sua família é um instrumento de Deus para a glória do nome dele. Então a mulher, acima de tudo, ela é um modelo para as filhas. Ela deve também ser uma parceira em tudo. Deve ser comprometida com o amor. Olha lá. Quem é o semeador do amor no lar? É a mulher ou o homem? É o homem. Mas a mulher também deve ser comprometida com o amor. Ah, pastor, mas se o marido não sabe amar, se o marido não ama, se o marido não coloca em prática esse papel, isso não dá o direito à mulher, como também não dá ao marido, se for do sentido inverso, de não colocar em prática o amor. Todos os dois têm obrigação de colocar em prática o amor. É uma missão dada por Deus, viver o amor. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. É o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, se é o maior de todos os mandamentos, é a maior lei, é a maior obrigação, amar. E se você não ama a sua família, se você não ama a sua esposa, se você não ama o seu marido, por mais que ele tenha defeito, por mais que ela tenha defeito, você vai amar a quem? Lembre-se, o amor restaura. O amor, tudo sofre, tudo espera. Ou seja, esperança, irmãos, é a fé no amanhã. Quando você ama, você tem esperança. E você vai ver que as coisas vão se colocar em ordem, vão se consertar. E mais uma vez eu lhe digo, eu falo essas coisas. Não é simplesmente por teoria que eu li, estudei e aprendi. Eu falo essas coisas porque eu vivi essas coisas e aconteceram na minha vida. Eu vi a mudança que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa.
Eu vi a mudança que Deus fez, principalmente na vida dela. Por quê? Porque eu não abandonei os princípios de Deus. Eu não confiei em mim mesmo, mas confiei nos princípios de Deus. Eu sabia que se eu colocasse em prática os princípios de Deus, ela haveria de mudar. E ela mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem, ele é o que semeia amor, mas a mulher tem que ser comprometida com o amor também. Ela deve amar o marido de todo o coração. É importante que a mulher saiba compartilhar esse amor, que ela saiba abrir sua boca e falar: eu te amo, meu marido, você é importante para mim. Aleluia. A mulher, irmãos, ela também é uma administradora do lar, não é? A administradora do lar. As pressões, irmãos, a gente vê que as pressões econômicas, as pressões da atual sociedade têm tirado, têm roubado essa missão de administradora do lar, porque as mulheres, elas estão deixando o seu lar para ir trabalhar na rua. Passam o dia todo trabalhando, chegam cansadas e ainda vão ter que dar conta do lar. Olha, os homens têm que olhar isso, viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu, pessoalmente, pastor Francisco Técio, nunca quis que a minha esposa trabalhasse. Não era por ciúme, não. Era porque eu via a necessidade dela estar dentro de casa para cuidar dos nossos filhos. E tem mais. Eu já sentia isso quando eu não era crente. Quando eu não era crente, eu já sentia a necessidade que a minha esposa, a irmã Sandra, permanecesse em casa para cuidar dos nossos filhos. E eu dizia para ela: filha, o que eu ganho dá para a gente viver bem. Ela se formou, ela era professora. Quando eu conheci ela, ela trabalhava. Eu até deixava ela trabalhar se ela quisesse, mas ela entendia que a missão maior era a missão do lar, do cuidar dos filhos. Porque, irmãos, não é fácil não, viu? Eu via minha esposa acordar, muitas vezes de 4:30 da manhã, a noite ainda escura. Não foi uma nem duas vezes, não, foram longos anos assim, quando eles eram criancinha, para preparar eles, preparar nossos 3 filhos, para levar para a escola. Naquele tempo não tinha fralda descartável, não, a fralda tinha que lavar na mão mesmo. Eu me lembro lá do quintal da minha casa, cheia de fralda pendurada lá, para secar. O dia todo, cuidando dessas coisas, fazendo a tarefa dos meninos, cuidando do ensinamento dos meninos. Não é fácil não, meus amados. Não é fácil. Chega da escola, vai pegar as tarefas de cada um, faz a tarefa com um, faz a tarefa com outro, senta na mesa, dá comida a um, dá comida a outro. Olha, preste atenção os homens aí. Pode ficar certo que a maioria dos trabalhos dos homens, os homens que trabalham fora, deixam a mulher em casa cuidando dos meninos. Uma mulher que cuida verdadeiramente das crianças, ela trabalha muito mais do que os homens que saem para trabalhar lá fora. Trabalha muito mais em casa. Agora, o que é que a gente vê hoje? Muitas vezes, infelizmente, é deixando os filhos aí abandonados. Então, meus amados, a mulher, ela é uma administradora do lar. Se ela tiver condições de ter uma empregada, mesmo assim ela ainda vai ter que estar tomando a frente, porque é ela que orienta, é ela que dá as ordens, é ela que dinamiza a educação das crianças. Não é uma empregada doméstica. Então veja que a importância do homem, a importância da mulher é fundamental para o casamento, irmãos. Muito bem, meus queridos. Então, quando o homem não assume, quando o homem não assume essa função, os filhos começam
a viver dissolutamente. Da mesma forma, a mulher, a omissão, irmãos, do papel do homem e do papel da mulher, gera uma família desorganizada, um bocado de pessoas juntas, que só vivem brigando, contendas, separação, não falam um com o outro, cada um tem o que é seu, as coisas não são de todos não, cada um tem um que é seu, e isso não é coisa boa, mas que Deus tenha misericórdia, que nós possamos compreender a importância dessa missão e fazermos o melhor para que o nome de Deus seja glorificado, não só na nossa vida, mas também na nossa família. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.